Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu tenho que fazer assim, ó, pra esse episódio, porque finalmente saiu, cara. Saiu, eu consegui trazer acho que os dois maiores expoentes do Espírito Santo, pelo menos nas redes sociais, em termos de liberdade hoje. Gabriel Tebaldi e Josi Reise, que já estiveram aqui várias vezes. Terceira vez. Terceira? E ainda não sou VIP. Gabriel, você tá... Se não for a terceira, é a quarta. Ixi, algo assim. Caramba, depois a gente compensa isso aí, hein? Mas eu vim presencial. A Josi já veio presenciar, a primeira vez, né? Gabriel, todos os outros foram online e tal. A gente vai evoluindo, cara. Não tem jeito, não. Meu tempo era só o áudio ainda. Tá vendo? Agora é tudo. YouTube, Spotify. Pandemia, né? Boa. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui. Gabriel e Josi, eu sei que o tempo é curto de vocês. Conseguimos marcar essa agenda. Era pra ser, inclusive, queria que fosse o episódio de abertura da temporada de 2024. Gabriel, essa culpa é sua. Responsabilidade individual aí, essa culpa é sua. Josi até me cobrou. Vai ser o de abertura? Eu falei, não, Josi. Não eu deu. achei, tô atrasando. Tá bom. Vamos lá. Tema... Eu escrevi o título para ele não parecer polêmico, mas ele vai ser polêmico, tá? Coloquei aqui, Gabriel até falou que o português está certinho, da forma que está escrito aqui é bom, porque o cristianismo salvou o mundo, tá? A gente vai falar bastante aqui, enfim, da doutrina cristã, de religião. Vocês já sabem, eu tenho um pensamento diferente, então essa que é a intenção aqui. Podem me bater à vontade, não tem problema. Aqui no Diga Aí, a liberdade de expressão é total, então vamos nessa. Antes disso, eu preciso agradecer aos meus patrocinadores e mantenedores. Começando, óbvio, com a Apex Partners. Gabriel, você não tinha vindo aqui ainda, né? Aqui no prédio, não. Rapaz, é quase o prédio, quase todo da Apex, velho. Você tá vendo aí nas notícias, na rede, os caras não param de crescer. Ontem, inclusive, eu tive com o Ferê num evento do IBEF e, cara, ele ia falando lá tudo que estão montando, estruturando. Impressionante. A Apex está com muito parabéns desenvolvendo toda essa parte do mercado econômico aqui no Espírito Santo. Agradecer também ao Five Sport Bar. Vocês já ganharam outras vezes os vouchers, mas vocês nunca foram. Mas dessa vez vocês vão ter um presente. O que é? Que voucher? Você ganhou da outra vez. Eu falei, só que você que nunca foi. Que blasfêmia. Não, mas hoje você vai ver. Hoje você vai ter até um negócio que você vai ganhar um presentinho do Five. Enfim, um restaurante maravilhoso, que tem toda a parte, enfim, esportiva, espaço kids, etc. Tal. Muito legal mesmo. Tenho que agradecer a Tomasi, né, o Tomasi Laboratórios, que todo mundo acha que a Tomasi é só tirar sangue. Mas está muito longe disso. Inclusive, eles fizeram agora, é muito mais do que uma parceria, mas a CVP, que é uma das maiores, enfim, estruturas de vacinação do Espírito Santo, está dentro da Tomasi agora. Então, pensou em vacina, vai para a Tomasi, ainda mais agora com a CVP. A Card Esportes, que é uma academia gigantesca com várias modalidades lá em Vila Velha, na Praia da Costa, em frente ao Hospital Praia da Costa. Então, meu muito obrigado a todos esses mantenedores. Vamos lá para o episódio, então. Começar fácil. Quem são, vou sempre respeitar primeiro as mulheres, Gabriel. Quem são Josi Reise e Gabriel Tebaldi? É porque aqui não tem igualdade de gênero. Mulheres sempre sim. Bem, hoje, né, eu tive como consultora, tributarista, professora acadêmica por 9 anos e há uns 2 anos me aventurei na criação de conteúdo. Então, hoje eu posso dizer que sou criador de conteúdo, de finanças, investimentos e economia. Sou produtora rural. Fui agricultora, hoje sou produtora rural. Foi boia fria, você falou. Graças à tecnologia, capitalismo hoje é muito mais fácil, né, de produzir e tudo mais. Sou professor do Instituto Mises também. E estou aí para debater esses temas relacionados à liberdade, mas também à tradição, já deixando alfinetada. Boa. Para levar esse conhecimento de forma mais facilitada para a galera. Legal. Bom, Marcelo, eu sou aquele cara que passou por todos os cursos de humanas que você imaginar, né? E sobreviveu a todos eles, né? Então, eu fiz História, Filosofia, Pós-Sociologia, mestrado em Educação, fui para o doutorado de Filosofia Medieval, que acho que vai nos enriquecer um pouquinho aqui, ajudar um pouquinho na nossa análise. E atualmente, né, saí da sala de aula já tem alguns anos, tanto das escolas para vestibular, cursinho, faculdade. Né? Hoje trabalho na parte de trade marketing dentro de uma indústria, né, na Civit, e também a parte de consultoria corporativa que eu faço na empresa também. Então, estamos juntos. Um grande abraço para Jorge. Boa. Gente finíssima. Inclusive, seu nome foi citado ontem na quadra de tênis, cara. Eu ia jogar tênis e eu jogo tênis desde os caras mais velhos aos guri novo, né?
E aí tava lá uma gurizada, os meninos estavam falando de vestibular, porque direito, não sei o que lá, total, eu não quero direito, porque eu não gosto de história e geografia. Eu falei, cara, calma, tem porra nenhuma a ver, meu. Ah, mas é humanas. E humanas só tem os esquerdosóides e tal. Aí o outro gritou, pera aí, que eu tive um professor Eita! que não é assim, não. O Gabriel Tebaldi. Eu falei, pô, vou gravar com ele amanhã. Legal, hein? pô, massa. Gabriel, você tá Que honra salvando. ser lembrado assim. De vez em quando a gente acerta. Você tá... Você tá salvando a galera aí. Boa. Meus amigos, de novo, muito obrigado por estarem aqui. Ambos católicos, cristãos, certo? Certo. Como que eu diferencio, para começar, cristianismo de catolicismo? Um é gênero, o outro é espécie. Quem quiser começar aí, começa. Aqui é verdade. Como é que é? Vontade. Bem, eu acho que eu vou falar de uma forma mais superficial. Você, por favor... Boa. Vamos lá. Porque, assim, a gente tem o cristianismo como toda a história, de fato, de Jesus, das provas existenciais. Assim como você mencionou, você acredita na existência de Jesus Cristo, que ele existiu e tudo mais. Uhum. Mas agora falando, né, você mencionou que eu sou católica em conversão ainda, né? Eu sou bem agostiniana no sentido de converter-me, mas não hoje. Mas é porque eu estou no processo já quase... Mas o 4 agostiniano também é cristão. Não, eu estou dizendo de Santo Agostinho, né, no processo de conversão dele, uma história de um santo. Mas é porque eu fui amamentada no luteranismo, que é a versão protestante, né? Ok. E aí vai completar agora 4 anos que eu estou engateando nessa conversão e buscando... E por que inclusive, demora pra através da converter? razão. Por causa dos... Não é que demora para converter, é porque eu fui por um caminho de busca literalmente pela razão. Porque muita coisa que você fala eu sempre me identifico muito, porque eu fui, né, naturalmente entrei no mundo muito racionalzinha, e fui na vertente do catolicismo através da leitura, da busca, do estudo, principalmente na parte filosófica, assim. Então eu estou finalizando o processo de conversão, para ser bem realista. Interessante, legal. Então, assim, quando a gente fala do catolicismo, né, por que a religião, assim como um ateu se converte, né, por que então o catolicismo? Tem tantas outras religiões e tudo mais. Então, como católica, eu vou defender que para mim é a única verdade. Ok. É a única verdade. Né? Legal. Mas, enfim, só contextualizando, né, eu cresci cristã na igreja, como eu disse, amamentada no luteranismo mesmo, participei de tudo, principalmente pelo luteranismo, protestantismo tradicional, que até ali, um pouco mais depois de 1900, era bem parecido com o catolicismo, e que hoje, infelizmente, o protestantismo, né, com a modernidade, com o progressismo, está totalmente mais desvirtuado. Olha. E eu falo isso num contraste da minha infância, né, anos Ok. 90. A gente está falando de mais algumas décadas para trás. Caramba. Legal. Obrigado. Mas, assim, para mim, é a única verdade. Assim. E aí, já defendendo um pouco... A religião católica é a única verdade. Ok. E falando agora mais pela razão, que inclusive é a religião que traz mais próxima de si, caminha do lado da razão mesmo. Inclusive, muitos dos próprios ateus agnósticos reconhecem isso, que, como a gente vai discutir aqui, como o cristianismo salvou o mundo, muito na vertente do catolicismo, porque se você olhar pela história, o trabalho que o catolicismo sempre fez, apesar do que já aconteceu, que não são sempre coisas boas, é o que trouxe resultados sempre de mãos dadas com a lógica e a razão. Legal. Vamos falar bastante disso. Pode considerar também o cristianismo como uma corrente filosófica, né? Caso queira, né? Foi até nosso episódio, Foi, né? Cristo como filósofo. Exato. E aí, Episódio massa com o Gabriel José. Cristo como filósofo. Um episódio interessante, porque o cristianismo, ele começa como um conjunto de ideias, né, que tem uma perspectiva religiosa, óbvia, divina, sagrada, mas ele ainda é meio que uma seita judaica, ali naquela pré-história cristã, né, nos primeiros anos do primeiro século. E o que vai mudando ao longo do tempo, né? Cristo funda uma nova religião, beleza? Com novos seguidores, mas essa nova religião e novos seguidores, ela não se difunde só com base numa conduta de fé. Ela tem uma perspectiva doutrinária que é bem mais ampla do que simplesmente crer em alguma coisa, né? E essa perspectiva doutrinária, ela reflete em todas as searas da vida. Não é só uma coisa que eu acho, mas precisa ser uma coisa que eu acho e pratico. E aí, essa prática, ela vai tendo intercâmbios culturais ao longo do tempo. E, obviamente, aquilo que se vivia e se acreditava em Jerusalém nos primeiros anos não é exatamente o que se vivia em Roma 100 anos depois. E aí, como é que se faz
para que aquela mensagem daqueles homens pobres, pescadores e etc., seja unificada numa coisa só. E aí vem se desenvolver, então, uma doutrina. O que este grupo não só acredita, como age e entende que é inalienável. O que não pode mudar, para que não se perca a uniformidade. Que é uma característica inerente a toda corrente filosófica. Toda corrente filosófica, exato. Toda corrente filosófica tem as suas premissas e fala assim, isso aqui é inalienável para tal. Exato, Ok. Né? Então, os primeiros cristãos, eles não ficam apenas no campo da seita, que poderia ser, a gente pode fundar uma seita que agora a gente acredita, né, que o Digaí é uma religião, Marcelo é o Deus, e a gente vai te cultuar e tal, mas pode não passar disso. Né? A gente faz um culto aqui, faz outro culto lá. O que diferencia, né, é a capacidade justamente de construir algo que unifique esta crença e esta ideia em qualquer lugar do mundo. Né? Isso leva séculos para se constituir e vem num aparato filosófico muito robusto. Concílios, reuniões, ideias, enfim. Né? Então, o cristianismo, diferente de quase todas as outras religiões, milhares de religiões e seitas que já surgiram na história, se diferencia principalmente por essa capacidade de unificação e de trazer uma doutrina que se justifica internamente. E aí é um ponto central, assim. Como assim? Como assim se justifica internamente? É uma doutrina e uma corrente filosófica e uma religião que discute as suas próprias autocríticas. Em que sentido, assim, né? É porque é muito comum eu pegar um sujeito hoje, assim, né, que ele tem uma visão sobre uma determinada questão da igreja e ele se acha muito foda, assim, porra, eu tive um insight aqui agora, olha só, essa visão da igreja tá errada e tal, né? Aí quando você vai para a história do cristianismo, esse assunto já foi debatido há 1800, há 1700 anos atrás, por um monte de gente, né? E aí, por isso, assim, é muito comum que antes da igreja ser uma instituição com Estado, com hierarquias, etc., era muito comum que surgissem grupos cristãos pensando diferente dentro da mesma igreja. Exemplo, a gente pode aprofundar, mas, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma pessoa ou são três? Pô, esse é um debate para mais de metro. E aí? E aí que, bom, existiam grupos de cristãos católicos que discordavam. E aí, o que a igreja faz? Ela traz esses temas para debate nos concílios, que são as reuniões dos bispos, depois cardeais, etc. E esses concílios debatem as suas próprias críticas, o que a gente acredita ou não. E não se foge de assunto nenhum nos concílios. Pega-se o assunto que está na mesa e se debate aquele assunto à exaustão. Bom, agora é isso aqui que a gente acredita. E aí tem uma diferença. Uma vez encerrado o concílio, pronto, é isso aqui que a gente acredita. A não ser que um outro concílio posterior muito, enfim, emblemático retome aquele assunto, uma vez transformado aquilo em doutrina, pronto, ponto final. Estamos num tema pacificado. E aqueles que não acompanharem essa doutrina já não são mais considerados católicos. Né? São seitas dissidentes. Então, essa estrutura é muito importante, e foi muito importante para a sobrevivência do catolicismo, porque ele poderia ter virado uma igreja evangélica, por exemplo, onde denominações que discordam podem se fundar. O que hoje sobrevive por mais de 2000 anos, né? Não, isso aí é do caralho. Mas, assim, só para entender aqui, ver se eu conseguir captar bem, eu posso colocar aqui, por exemplo, essa questão da aceitação à homossexualidade é uma situação porque, por exemplo, historicamente sempre foi contra a igreja, sempre não reconheceu como instituto família, vamos dizer assim. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas, se eu não me engano, o Papa Francisco recentemente já começou a falar que não, que reconhece, que poderia... É isso que você está falando? Assim, é isso, essa capacidade de se adequar de acordo com o tempo e mudar seus dogmas? Ou não é isso? Não. Na verdade, o Papa publica uma encíclica em que ele aconselha, de modo bem razoável, que nenhuma igreja e nenhum sacerdote deve negar o acolhimento e uma bênção a um homossexual, como não deve negar nenhuma outra pessoa, né? Seja ela criminosa ou não, cristã ou não, enfim. Ok. Né? Então, acaba-se que isso gerou um certo burburinho, assim, porque foi-se divulgado, e depois, inclusive, o Vaticano até se manifestou a respeito, como se o Papa estivesse dizendo a respeito do casamento homossexual na igreja. A diferença da bênção para a bênção matrimonial. Isso, perfeito. Porque a igreja, ela condena, é como se, né, o que ele disse aí, a igreja, ela sempre condena o pecado e não o pecador. Então, a questão do homossexualismo, eles sempre vão ser aceitos desde que eles aceitam ali se converter e buscar a santidade. Entendi. Tá. Daqui a pouco Posso ter um padre gay. Né? Esse é um ponto
polêmica. Ah, e tem um monte. Eu vou falar Uai, não e tem praticante, um monte. é horrível isso. Ué, tem um monte. Uma vez que se vive em castidade, no caso do sacerdócio, né, a inclinação, a orientação sexual, É irrelevante. ela é né? irrelevante. Entendi. Tá. Depois a gente entra em algumas questões relacionadas a, digamos assim, modernidade, tá? Tá, então beleza. Então, catolicismo, eu diria que posso falar que é um grupo dentro do cristianismo. Um grupo que se fundou, estruturou uma regra hierárquica, tal, etc. E, enfim, é o maior grupo do mundo religioso É hoje, o certo? primeiro dentro do cristianismo. É o primeiro, né? É o primeiro, tá. Agora, vamos lá, vou começar as perguntas aqui. E, cara, vocês foram falando aí, eu já queria fazer mais 30 do que eu já separei aqui. Vou começar com a Josi. Josi, por que... Melhor, vamos lá. Vamos estabelecer premissas. Como diz Bruno Gachag, a gente tem que estabelecer premissas, que aí o debate fica mais claro. Eu, Marcelo, reconheço a existência de Jesus Cristo. Reconheço o poder deles, no bom sentido, sobre aquelas pessoas. A influência que ele exerce até hoje. A única coisa que eu não reconheço, melhor, que eu não acredito, é essa divindade. Eu sei... Marcelo, aquele negócio que ele abriu o mar lá é... Como é que fala aquela palavra? Não necessariamente ele abriu de verdade, é muito mais a mensagem e tal, etc. Mas, enfim, eu não acredito na questão dessa divindade naquela pessoa. E a Igreja Católica, o cristianismo, ele é muito baseado, principalmente hoje, baseado no Novo Testamento, dali em diante, certo? Mas o cristianismo, a religião, a ideia, sei lá, existia antes, porque existe o Velho Testamento. Certo? E se eu comparar um Velho Testamento com um Novo Testamento, o negócio é muito diferente. Inclusive a forma como Deus... E de novo, gente, me corrijam se eu estiver errado, tá? Tô falando pelo pouco que eu li, tá? Eu já li algumas obras referentes a Velho e Novo Testamento. É muito diferente. Eu diria que o Deus do Velho Testamento, ele é malvado, ele é vingativo, matava mesmo quem não se sentia arrependido... Quem negava ele e tal. Já um Deus do Novo Testamento, muito baseado em Jesus Cristo, mais benevolente, mais amoroso, que perdoa e tal. Por que então que você fala que o catolicismo é a verdade, se até mesmo essa verdade me parece que ela é ajustada de acordo com o tempo? Eu fiz uma construção toda para te fazer essa pergunta, tá? Da verdade. Você falou, eu entendo que o catolicismo é a verdade. Sim. Primeiro que assim, quando você fala que o Velho Testamento ele é muito tão diferente quanto o Novo Testamento, eu não concordo. Porque tem até um desenho que às vezes é muito publicado, que faz o cruzamento, né, do Velho com o Novo Testamento. Mas assim, voltando, sua pergunta principal, então, por que o catolicismo é a verdade? O que é essa verdade? Eu só quis contextualizar para trazer um exemplo para mim que mudou ao longo do tempo. Então, por que você acha que isso é a verdade? Por conta da fundação da igreja. Por conta da fundação da igreja. Mas aí, voltando, eu só quero voltar só um pouquinho ali, quando você falou, por que foi o Velho Testamento, depois veio Jesus e tudo mais. Acho que isso volta lá um pouco, porque esse seu pensamento, com todo respeito, ele é um pensamento muito do agnóstico, né? Porque o agnóstico, ele tem ali a parte do agnóstico, sei lá, medieval, antes de tudo, e depois com essa modernidade. Então, antigamente, o agnóstico, ele pensava da seguinte forma, existe um poder criador, existe um poder do mal, assim como você mencionou no Velho Testamento. Hoje, o agnóstico ele já fala assim, não, o gnose, né, que é o termo na filosofia que significa conhecimento. Hoje, então, acho que o que me salva dessa realidade aqui é o meu conhecimento. Então, tem essas duas vertentes. Eu me considero um deísta, tá? Eu acho que existe um poder superior, mas que não se mede. Eu acredito que existe uma força superior que a gente pode chamar de Deus. Talvez. Não sei. Aí é demais pra mim. Vamos lá. Definir desse jeito aí. Depois mas a gente acho volta que sim. Nesse ponto. Acho que sim. E aí, beleza. Na verdade, eu vou até mencionar agora. Então, no início de tudo, antes de Jesus vir, né, eu acho que entra um pouco também sobre o questionamento da existência de Deus. Você acredita que Deus exista, mas não nesse aspecto de Deus encarnado em Jesus Cristo. Sim. Tá. Existe uma... De novo, eu acho que o melhor termo pra mim é uma força superior, tá? Que eu poderia dar qualquer nome. Eu acabo utilizando Deus porque é a forma mais fácil de eu explicar. Pra mim, Deus existe, só que não é da forma como a igreja prega. É assim que eu penso. Então, vamos lá na existência de Deus. Então, vamos pelo prisma da filosofia, por favor, me corrija. Mas quando a gente olha pela filosofia, os principais filósofos, né, que entraram nessa parte, Platão
e depois Aristóteles pegou e identificou, ele falou muito sobre a questão da imortalidade da alma, beleza, veio São Tomás de Aquino, se inspirou em Aristóteles e puxou pelo prisma cristão, né, já naquela época. Então, assim, o que a gente acredita? Aí veio, beleza, veio Jesus encarnado para nos salvar do pecado original. E aí, toda essa história de Jesus, que a gente tem provas, né, a gente tem provas da questão de, inclusive quando eu falo de muitos estudiosos ateus, da presença de Jesus em Pilatos, da questão da existência de Jesus Cristo, principalmente tem, sei lá, tem mais provas da existência de Jesus do que Alexandre o Grande, se a gente for comparar Mas, em de novo, relação a provas. eu tenho certeza que ele existiu. Certo. E aí, beleza. Veio, então, por que chegou na questão do catolicismo? Porque tem toda aquela questão ali de Pedro, da fundação da igreja, de toda a história, da tradição, do rito litúrgico, do significado da missa em si. Então, assim, quando eu falei que eu fui entrar nessa parte do catolicismo, foi totalmente sem querer, porque eu era protestante, só que eu não sabia. Estava ali muito rasa, né? Eu vivia o luteranismo, mas não tinha estudo suficiente. Quando eu fui estudando, falei, ué, todas as vertentes como que eu vou dizer, de pessoas religiosas, ou até mesmo do cristianismo, voltam para um ponto central que veio do catolicismo, que representa a fundação da igreja. Então, se você olhar todas as religiões hoje, todas elas vieram do catolicismo. E aí você pode falar, não, mas o catolicismo teve um monte de questões erradas, fundação da igreja, beleza, ali os principais santos, depois os monges e tudo mais, aconteceu muita coisa errada, heresia, Idade Média, Idade Média foi totalmente distorcida pelo iluminismo. Então, assim, os historiadores de esquerda hoje, a Idade Média foi a Idade das Trevas, sendo que é totalmente mentira. Né? A Idade Média foi um período super importante, inclusive na evolução de várias questões. Tá, mas ciência, isso é história, saúde. isso é fato, né? Isso, você está falando de fatos. Exato. Mas por que é a verdade? Por que é a Igreja Católica que é a verdade? Porque todas as religiões ou todas as vertentes cristãs vieram dessa premissa. E as não cristãs? E as que existiam antes e foram deixadas de lado, por exemplo? Igrejas não cristãs. Não, eu tô falando religião. Não tô falando religião, não, dogmas. Pagãs. Tá, mas por que elas não são verdade? Como que se prova que elas não são verdade? Porque a existência de Jesus Cristo, de novo, é uma coisa. A prova da sua divindade é outra. Como que se prova essa divindade dele? Por que ele é divino? De novo, a gente pode superar a questão da sua existência. Isso aí tá claro. A gente pode superar essa questão do que foi importância da Igreja Católica, tal, etc., que é inclusive o nosso tema, que eu vou... Eu quero saber o divino, o poderoso. Por que a Igreja Católica, para você, é a verdade em termos do... Você está dizendo, então, que Jesus foi ali crucificado e Sim. ele não ressuscitou. Ah, isso aí eu não acredito, não. Você não acredita que ele ressuscitou Não. e tudo mais. Então, assim, vamos lá pela parte dos apóstolos dele. Os apóstolos dele... Cara, teve apóstolo, eu não sei agora o nome e país, mas teve apóstolo que morreu de forma brutal, não sei se você sabe os detalhes, mas foram assassinados de forma brutal porque seguiram. Teve apóstolo morrendo na Itália, Egito, outros países ali, para justamente levar essa mensagem dele. Então, assim, hoje no cristianismo você acredita em relação a Jesus. Você acredita em duas coisas. Ou ele é Deus, ou ele é um louco. Por que não um homem, um bom filósofo, que foi bem seguido? Que se sacrificaria ali, que pregaria todas aquelas questões de sabedoria, todas aquelas premissas, todos os seus seguidores, todos os milagres presenciados. Aí entra o divino, que é aí que eu não acredito. Porque eu vou fazer agora uma pergunta. Eu poderia escrever, né? Eu poderia escrever, que eu vi o Gabriel fazendo um milagre aqui agora. Mas isso se perpetuar por mais de 2 anos? Não, 2000, né? 2000 anos. Porque aí a gente tem que analisar, inclusive, o momento em que se vivia, inclusive, em relação à informação. Existem Vai lá, Gabriel. elementos históricos que ajudam um pouco a dar credibilidade a alguns textos bíblicos, né? Os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, não são escritos no tempo de Jesus. Eles não são escritos ao mesmo tempo enquanto Jesus está vivendo. Na verdade, o evangelho de João, inclusive, é escrito já quase no final do 1º século e tal. E aí há muito esse questionamento, né? Como que eu posso ter a ideia de que aquela história procede ou não e tudo mais. Era muito comum, na verdade, que esses textos não fossem escritos durante a vida de Cristo, até porque boa parte dos apóstolos eram iletrados, né? Mas são pescadores, carpinteiro, enfim, pessoas, agricultores e tal. Então, porém, a cronologia aqui é importante. Por exemplo, o ato da escrita do evangelho acontece em épocas diferentes, em
décadas diferentes, por pessoas que não estavam juntas escrevendo. Eles não estavam ao mesmo tempo, juntamos aqui e tal, né? Então, e eles narram muito parecido né? a mesma história, né? Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Existem evangelhos mais extensos, evangelhos mais resumidos. O que a igreja faz ao longo do tempo nos seus concílios, né? Ao analisar os textos bíblicos. E essa é uma investigação, inclusive, de qualquer historiador fazia, né? Se eu tenho pessoas em lugares diferentes, em épocas diferentes, contando com uma riqueza parecida de detalhes, as mesmas coisas, muito provavelmente eu tenho aqui um indício de um fato histórico. Isso para qualquer coisa. Ou até mesmo de um fato divino que Deus, no caso de Jesus... Nesse caso vem a ideia de que os evangelistas eram sabia, inspirados por Deus e pelo Espírito Santo e tal, né? Mas se eu tentar pegar mais do ponto de vista histórico, historiográfico, assim, né? Então são relatos que se conversam. Outros evangelhos existem, mas eles não contam histórias parecidas ou contam histórias com beiradas. Né? Só complementando, quando ele fala ali de cruzar, que tem lá os pergaminhos do Mar Morto e tem também outros documentos medievais, assim. Então, quando ele fala Isso, documentos muito separados de tempo e espaço que batem. Entendi. Desculpa te interromper. Mas um ponto curioso está no fato da ressurreição do relato da ressurreição de Cristo. Né? A história, mais ou menos assim, as mulheres estão indo até o túmulo para poder cuidar do corpo, né? Vem o túmulo vazio, né? E, enfim, voltam para chamar os apóstolos, etc. e tal. E ali acontece que o primeiro sujeito a encontrar Cristo ressuscitado é uma mulher, né? Depois chegam os apóstolos e tal, e já não encontram Jesus no túmulo, né? Esse é um ponto curioso. Na época do Império Romano, no começo do século, né, do século I, hoje chamado de século I, os depoimentos das mulheres eram considerados completamente inválidos, inclusive para fins de testemunho jurídico. Assim, né? Então, se eu cometo um crime aqui, a Josi testemunhou e tal, no Império Romano, no primeiro século, o testemunho dela era inválido, né? Inválido. Então, se eu quero inventar uma história, do ponto de vista historiográfico, o pior testemunho para contar essa história é de uma mulher. Porque esse testemunho não vale nem mesmo para fins jurídicos. Quem dirá para fins religiosos, né? E essas mulheres que encontram Jesus não são damas da nobreza, né? Maria de Nazaré, Maria Madalena, uma prostituta. Então, assim, você tem ali relatos que nos levam historiograficamente a pensar, se este fosse um caso a ser criado, ele pegou os piores personagens possíveis, né, para se remeter à sociedade da época, porque eram personagens completamente desconsiderados, né. Acontece que depois, aí os 4 evangelhos vão narrar as mesmas cenas, Cristo aparece para os apóstolos e em momentos diferentes aparece para outras pessoas. E aí acontece um ponto curioso, assim, né? Só da cronologia. Você tem a Páscoa, e ali, entre a Páscoa e cerca de 50 dias depois, são momentos de aparições de Cristo ressuscitado. Esses 50 dias até o Pentecostes, que é quando vem o Espírito Santo de Deus, e ali, uma vez munidos do Espírito Santo, os apóstolos já não precisam mais da presença de Jesus, física, né? Então, há relatos diversos de Cristo com outras pessoas para além do seio dos apóstolos, até acontece o Pentecostes e os apóstolos saem em missão para lugares diferentes e eles praticamente não se reúnem mais, né? Então, assim, esse é um ponto curioso, né? Há elementos históricos muito fartos, assim, e que vão tratando dos locais onde esses fatos aconteceram, dos locais, das cenas que aconteceram posteriormente. Se não se tratasse de um sujeito místico, esses seriam fatos históricos aceitos por qualquer historiador, pelo tamanho da robustez documental, né? Como se trata de uma questão mística, há um debate, né? Mas eu tenho muito menos sobre Sócrates ou sobre muita gente da antiguidade, né? E não se discute. Assim, não, olha, eu tenho aqui este elemento, portanto, é um fato. Mas a gente tem esses elementos místicos também para os santos, né? Uhum. Não tem? Não tem, inclusive, que para virar... Corrige, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, corrige, não tem problema nenhum. Mas para virar santo não tem que ter tido um milagre? E aí não é místico?
Quer comentar? Não, pode ficar à vontade. Vai lá. O processo de canonização, ele é bastante sofisticado. É claro que ao longo do tempo a história aperfeiçoa esse processo, né? Mas A regra muda, né? não é que muda, é porque ela fica mais Entendi. Exigente? complexa. Porque, por Ok. exemplo, assim, das premissas básicas é que, veja, eu preciso, por exemplo, que, ou seja, não vivo, né? Marcelo morreu, e eu então faço uma oração, né, pedindo por algo, né? E eu peço pela intervenção ou a intercessão do Marcelo, né? É preciso 2 milagres, né? Um para o processo de beatificação, outro para o processo de canonização. Esses milagres são levados por relatos. As pessoas dizem, olha, eu estava assim, né? Me encontrava nessa situação, fiz tal oração, tal movimento e tal, e fui curado. Existe um grupo hoje, né, na Santa Sé, no Vaticano, que investiga esses relatos, dependendo, claro, da relevância deles, da robustez deles e tal. E ali acontece uma investigação acadêmica, científica, etc., clínica. O que poderia ter gerado a minha cura que eu não disse? Né? E a igreja reconhece como sendo um milagre aquilo que os cientistas, tanto do Vaticano quanto convidados, não conseguem explicar. Ok. Isso é alguma coisa que não há explicação, né? E, claro, como eu disse, por que vai se tornando mais sofisticado? Porque a ciência vai avançando. Claro. Né? Então ela vai conseguindo explicar muita coisa que até então seria considerado apenas um milagre. Né? Mas eu continuo tendo santos canonizados hoje. Ou seja, eu continuo tendo fatos que a ciência não explica. E uma vez não explicando, então a igreja atesta, olha, saturado este processo, eu tenho aqui um milagre. Né? Muitos milagres também presenciados por próprios ateus, né? O caso de Nossa Senhora de Fátima. Mas ninguém prova um negócio desse hoje, né? Ninguém mostra. O milagre aconteceu. Por que isso não acontece? Mas mostrar o quê? Através Mostrar, de um sei lá. vídeo? Talvez não. Por exemplo, uma cura de uma doença. Exemplo. Com certeza alguém já virou santo porque curou uma doença. Um laudo antes, um laudo depois. Como é que funciona? Assim, de novo assim. Numa cura de doença hoje seria assim. O que tem alguma explicação científica ou clínica para a sua cura? Não. Não. Se tiver, não vai ser considerado um milagre. Entendi. Do ponto de vista doutrinário, né, grandes aparições que são considerados grandes graças e grandes bênçãos, na verdade, são consideradas doutrinariamente uma situação ruim, um fato ruim. Entendi. Como assim? Porque se Deus precisa se revelar, é porque aquele é um povo de pouca fé. Ou é um povo de fé abalada. Entendi. Então, se eu tenho uma aparição, como o caso de Fátima comentado, uma aparição de Nossa Senhora para dezenas de milhares de pessoas Sol e tal, dançando. isso é uma graça? É uma graça, mas também é um fato grave. Entendi. Como assim? Significa que aquele povo deixou de crer no invisível Entendi. e precisa de uma demonstração física. Entendi. Legal. Josi, vamos lá. Vamos partir então dessa questão que o Gabriel trouxe muito bem, desse lado místico aí que, enfim, existem vários relatos. Como eu vou usar a palavra que você usou, tá? É no mínimo curioso, né? Então geraria esse entendimento de que sim, houve sim uma divindade em Jesus Cristo, o renascimento, blá, 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 blá. Por que, então, não focar neste indivíduo, ainda que um indivíduo divino, e focar numa igreja? Porque a igreja, depois, foi construída principalmente, iniciada, eu pegar a igreja católica, por um homem, Pedro. Certo? Ele que começou, né? A fundação é em Jesus, mas o seu sucessor imediato é Pedro. Mas como estrutura, foi Jesus? Como estrutura, como... Sim, como Achei seita. que ele já estava morto. Como seita, vai, pega no seita. Então vai, como seita. Judaica. Tá, então vai. Então como seita ali, aquele negócio, vamos nos reunir, tá aqui a hierarquia, tal. Porque eu aí fujo do divino. Eu aí começo a pensar nos homens. Por que um papa? Por que esse cara é a representação? O que ele fez para ser a representação de Deus na Terra? Porque ele é um cara escolhido, entre outros homens. E aí, de novo, até porque, assim, todos nós, no final das contas, acreditamos nessa força superior. Então a gente tá alinhado nesse ponto aqui. Acho que onde a gente mais se desalinha é em seguir uma instituição. Essa instituição. Por que seguir essa instituição? Que depois trouxe diversas regras, inclusive que eu acho extremamente imorais, considerando o que eu hoje considero como aqueles princípios com base na minha, digamos assim, corrente filosófica, vamos dizer assim, e que, inclusive, como instituição,
e aí de novo fatos, praticou diversas atrocidades ao longo do tempo. Por que seguir a instituição e não este ser divino somente? Aí eu acho que tem várias respostas, né? Tem desde a questão da organização, talvez agora falando até por um prisma conservador, mas institucional. Você pode estar se perguntando por que precisa de uma instituição, uma igreja, uma construção, uma organização, por que precisa de um papa? Beleza, os papas, né, sucessores de Pedro e tudo mais. E aí já antecipo aqui, isso não significa que tem a questão da infalibilidade dos papas, né, principalmente com o atual, tem algumas polêmicas. Então, são várias respostas para isso, né? Talvez cabe já, posso comentar dessa parte já. Manda aí o que você quiser. Até a gente chegar na instituição. Hoje, quando o pessoal se assusta com o atual Papa, né, quando a gente fala de infabilidade, são para questões sociais, políticas, econômicas e tudo mais, né? Então, quando a gente faz essa crítica, é nesse aspecto, e não para seu papel ali como sacerdote, né? Porque o Papa, ele vem como um sacerdote. E aí, beleza, hoje o Papa Francisco, ele tem várias falas, né, muito, não acho um termo assim, mas que complicadas. Então, por exemplo, ultimamente ele fez umas falas sobre política, Brasil, Lula, não sei se você acompanhou. Sim. Beleza, aí todo, nossa, como assim? Ele está defendendo o comunista, tarará, tarará. E aí entra uma questão humana, né? Um Papa, ele não tem como ter conhecimento de mais de 180 países ali que o Vaticano abraça e tudo mais. Ele não tem como saber a verdade sobre todos os países, a corrupção sobre todos os países, então humanamente é impossível, tá? Mas ele não deveria se manifestar, então. Dá um mole de qualquer forma. Não é que ele não deveria se manifestar, mas a questão, assim, que ele não consegue ter esse conhecimento e ele tem também esse papel social, né? Então, por exemplo, sobre a questão do aborto na França, ele deixa ali um comunicado, né? O Vaticano, ele sempre se pronuncia. Agora, isso não significa que ele, nossa, hoje em dia os papas estão muito tarará. A gente teve papas muito piores. E aí vira a mesma pergunta. Vou chegar relacionada lá. à instituição. Vou chegar lá. Nós tivemos papas muito piores. O Papa Leão, né, que não viveu o celibato. Esqueci o nome dos demais, mas teve papa que vendeu o papado, teve muito índice de corrupção. Então, quando o Gabriel fala, nossa, a gente assume, né, os erros, as atrocidades e tudo mais, nesse aspecto. Esse é um ponto. Aí agora volta lá para a instituição. Eu vou defender essa questão institucional pelo trabalho que a Igreja Católica sempre exerceu. Desde a era como que eu vou dizer ali? Tem muitos exemplos, mas assim, se for para resumir, o catolicismo ele ajudou a combater a escravidão, digo antes ali da questão racial, porque antigamente a escravidão era por almas, eles chamavam de almas, trocas de negociação de guerra. Mas apoiou também, hein? Aqui no Brasil, então, apoiou muito também, hein? Vamos lá. Uhum. Desde a questão da parte ali dos bárbaros, a luta dos gladiadores, o assassinato de mulheres, o assassinato de bebês, isso aí tudo na era medieval. Quando o pessoal critica a Idade Média foi que teve o maior papel social. A instituição da igreja teve papel social. Por quê? O refúgio dos bárbaros eram os mosteiros. Dos mosteiros, onde que saiu universidade, educação, ciência? Cara, hoje você tem ali mais de 35 crateras na Lua com nomes de cientistas que eram, no caso ali, os jesuítas. Então, assim, a questão das universidades... Isso respingando até hoje, né? Se você pegar hoje, tem um dado muito interessante que é hospitalidade não, as instituições hospitalares na África. Sem a Igreja Católica, 60% dos hospitais fechariam. Uhum. Então, assim, quando você fala em instituição, então para que precisa de uma organização? Hoje em dia, né, já tem CNPJ e tudo mais. Porque exercer um papel social bizarro que poucas pessoas conhecem. Por quê? Pegaram e deturparam a Idade Média. Mas tem muita coisa que é fato real. Sim. As cruzadas é real. A busca contra os hereges é real. Queimar as mulheres que eram pagãs é real. Essa questão ali, ele vai chegar na Inquisição, né? Inquisição é real. Que você tem? Qual a sua opinião sobre a Inquisição? Mas em que sentido? Será correto não? Porque, assim, perseguir quem não concorda? Porque geralmente o pessoal fala assim, nossa, Inquisição assassinou porque a igreja assassinou. Cara, a Inquisição não matou mais que uma semana de Evolução Francesa. Tá, mas são coisas diferentes. Mas matou. Por que matou? Porque a igreja falava ali sobre a questão da redenção dos pecadores e antes a Inquisição, na verdade, ajudou no processo legal de julgamento. Se hoje você tem segunda instância, habeas corpus... Tá, mas aí justifica a matança, então? Nada justifica, mas então foi uma situação ruim que ajudou ali a criar o verdadeiro processo legal, se você for olhar. Então, assim... Entendi.
é óbvio que muitas atrocidades aconteceram. Então, essa questão de assassinar, de queimar e tudo mais, já existia antes da Inquisição. Já existia antes. Então, a igreja tomava ali como decisão da redenção, né, da heresia, que a Inquisição ali, vamos nos converter, senão vocês vão acabar mortos. Tá? A igreja dava, assim, aquelas oportunidades para a pessoa, até no ponto de chegar na fogueira, se redimir, se arrepender, se converter. Só que esse processo já existia antes. Pô, mas esse caso não se arrependeu? Não. Então, vai. Bora. Não é que a igreja mandava fazer aquilo. Mas é porque já existia. Então, assim, depois disso que surgiu, obviamente, de forma muito cambaleante, a discussão sobre o processo legal de condenação, julgamento e tudo mais. Então, assim, citei algumas questões aqui, mas tem várias, no sentido, principalmente de saúde, pesquisa, filosofia. Reconheço, tá? Deixar bem claro. Reconheço esse lado positivo, tá? Assim, só para deixar isso aqui claro. Fazer um paralelo, né, Marcelo? A questão institucional, ela é necessária para a sobrevivência da ideia. Em que sentido, assim? Né? Imagine que você tenha uma ideia que abranja quase 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Né? Você não tem como preservar, manter ou cuidar dessa ideia se ela não tiver algum tipo de organização institucional. Perfeito. Né? Perfeito. Assim como você não mantém valores no seu filho se ele não estiver em uma família. Então, em escalas distintas, né? A igreja ela é uma família, entre aspas, ou seja, uma instituição que preserva determinados valores. Né? Historicamente, ela esteve muito próxima de acabar em vários momentos. Né? E ela não acaba justamente em momentos em que pessoas com uma determinada capacidade de poder político, poder militar e tal, utilizam desse poder para manter a instituição. Quem é o Papa? O Papa é um bispo. O cardeal nada mais é do que um bispo. O bispo de Roma. Então, como Roma é a sede da igreja, então logo ele é o líder da igreja. Mas a eleição do Papa é para um bispo de Roma. Roma acaba, por diversos fatores históricos, sendo escolhido como a sede da igreja, principalmente porque lá está enterrado São Pedro. Então, Pipino Breve, ainda na Idade Média Alta, concede o patrimônio de São Pedro aos cristãos. Olha, aqui ao redor do túmulo de São Pedro, então essa será uma terra para a igreja, que depois, lá no Tratado de Latrão, vira um Estado. Mas o ponto de vista institucional além de todos os pontos sociais, etc., sem instituição não há sobrevivência de ideias. Assim, legal. E aí o que acontece? Sobretudo por séculos e milênios. Né? Um outro ponto é que a instituição ela é o ambiente da transmissão dos valores. Então, isso na sociologia, o que Durkheim chamaria de socialização primária e secundária. A primária, eu estou inserido em instituições, o que é uma instituição? Um lugar que me diz mais ou menos o que a gente pensa e como a gente reproduz e aplica o que a gente pensa. Porque estar numa instituição significa praticar as ações daquela instituição. Por isso é curioso, né, quando as pessoas dizem assim, olha, eu não concordo com a igreja deve mudar. Na prática, né, não é a igreja que serve ao indivíduo, o indivíduo que serve à instituição. Não servir no sentido assim, então a minha individualidade foi embora. Não é isso. Mas no sentido de que se eu faço parte da instituição é maior que eu, então sou eu que sigo a instituição e não o contrário. Assim como, se você não concorda com o que se pratica numa empresa, vá embora. Né? Claro. Então, você é livre para ir embora. Né? Então, a instituição é ela que me diz, olha, este é um conjunto de ações que a gente acredita e pratica. E isso é inviável se ela não for por meio de um aparato qualquer. Legal. Esse aparato vai se estruturar em hierarquias históricas, né? E aí, claro, assim, o poder do Papa ele começa parecendo muito com o poder de um rei, né? E ainda hoje o Vaticano, do ponto de vista da forma de governo, ele é uma monarquia absolutista. Né? Você tem um chefe de Estado que governa sozinho, embora ele tenha um conselho, mas esse conselho ele é apenas consultivo, ele não é deliberativo. Né? Então, a figura do Papa ela vem sobrevivendo com o bispo de Roma, etc. E aí há a infalibilidade papal, né? Como o Jesus comentou, para assuntos religiosos, mas não há infalibilidade papal para assuntos terrenos. Então o Papa pode opinar e opinar errado, né? Como muitos já fizeram em vários assuntos, para assuntos terrenos. Acontece que a questão a crença no instante em que o Papa se retira, enquanto bispo de Roma, enquanto sacerdote, enquanto aquele que porta a chave do céu, como diz o Evangelho, né? Para assuntos religiosos, ele é infalível.
Aí como que se trata isso, né? No Evangelho, ao escolher Pedro, Jesus diz, Pedro não se chamava Pedro, se chamava Simão, né? Hã? Então, É mesmo? Simão, assim como o De Papa onde não se veio chama Francisco, se Ah, chama mas Jorge. não sabia desse aí, não. Então, Caraca. Jesus chama Simão e diz, olha, a partir de hoje você não é mais Simão, né? Como se está diante de uma pedra, tu serás Pedro, ou seja, uma rocha, a base fundamental da igreja. E é também por isso que os papas mudam de nome ao serem eleitos, né? Para representar algo, né? Para representar uma mudança de pessoa. Você não é mais persona humana, é persona Christi, persona em Cristo. Né? Ok. Você morre para o mundo. Morre-se totalmente. E aí, o ponto central, a sua identidade muda, porque daqui para frente não é mais o Jorge, cardeal da Argentina. Não sabia. Agora é Francisco, bispo de Roma e, portanto, chefe da igreja. Tá. Então, essa tradição, ela tem vários cuidados, também sem querer me alongar muito, mas Vai lá. existem vários cardeais, nem todos são elegíveis. Né? Então tem uma série de regras de idade, enfim, não vale a pena aprofundar, para que o cardeal possa ser eleito, e ele só é eleito com uma maioria de cardeais que votam em secreto. Né? Então, assim, entende-se que o conclave reunido naquela cerimônia, etc., sobre a proteção do Espírito Santo, os cardeais, que não podem votar em si mesmos, votam em alguém que seria majoritariamente escolhido. Então vamos lá. Fazendo essa separação dessas duas pessoas, principalmente estou falando assim vou brincar assim, dos líderes da igreja, principalmente o Papa. Quando eles apoiaram determinados atos, eu posso dizer então que eles foram traidores do dogma? E aí vem a falibilidade do ser humano. Então, aí, olhando pela perspectiva histórica, né? Porque me parece contraditório. Eu não posso ser engenheiro de obra pronta, né? Então, como assim? Né? Eu não posso incorrer num anacronismo de olhar para uma época e julgá-la com valores e ideias que não existiam naquela época. E eu preciso, para entender o processo histórico, entender a mente com base no conhecimento disponível naquela época. Então, imagine, por exemplo, e aí vamos entrando num ponto curioso, né? O Islã surge aproximadamente ali no século VI para o VII, e ele se espalha com muita rapidez, né, ali na região de Meca e depois, principalmente pelo norte da África. A expansão do Islã ela é muito rápida porque ela é uma religião de mercadores. Então, esses mercadores, como eles estão em trânsito constante, eles ocupam muitas regiões rapidamente e é uma crença em que você pode ter muitas esposas, muitos filhos, etc. Né? Então, em ponto de vista quantitativo, ainda hoje o Islã é maior do que o cristianismo em gente. Né? Beleza. Esses islâmicos, porém, eles têm um código moral muito robusto e muito rigoroso e muito punitivo. E, enfim, sem entrar muito em islamismo, mas há um código moral, a Sharia, etc., que não é nem um pouco tolerante a qualquer perspectiva distinta do Alcorão, etc. E eles dominam a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, na virada do primeiro milênio. Né? Bom, enquanto época, né, vamos então para o século XI, né, por volta ali de 1060, 1070, você tem ali um conjunto de religiosos islâmicos que praticam diversas situações consideradas atrocidades pelos católicos, cristãos, heresias, estão profanando a Terra Santa, etc., e possuem uma perspectiva moral que é totalmente distinta das virtudes cristãs. Esses caras dominaram a Terra Santa, dominaram o norte da África e, em pouco tempo, também dominam Portugal, Espanha, etc. Né? Há uma escolha a se fazer. Reagir ou padecer. Né? E, em seguida, perecer. Né? Então, algumas escolhas duras são tomadas em defesa para que você não seja eliminado. Né? E para que a ideia e a crença e a fé também não seja extinta. Bom. Assim como, na Segunda Guerra Mundial, se um nazista bate a porta, eu não recebo com flores. É o próprio conceito da defesa da propriedade, Gabriel, que você está trazendo. Alguém vai entrar na minha propriedade, o que eu vou fazer? Vou me defender. Perfeito, perfeito. E aí o que acontece, assim, né? Existem movimentos, a Cruzada é um movimento altamente violento. Né? O próprio Agostinho, ao resgatar o evangelho, inclusive do último domingo, né? Jesus entra no templo e fizeram do templo um grande mercado. E é o único trecho, a única passagem bíblica em que Jesus aparece violento. Né? Estão vendendo pombo, vendendo comida, etc. Tal, e Jesus começa a quebrar as barracas.
pega um chicote e expulsa as pessoas. Eles usam disso daí como artimanha para chamar Jesus de revolucionário. Mas o ponto é assim, as pessoas se assustam, né? Inclusive indagam Jesus, como assim e tal. E o ponto, a resposta de Cristo é, o templo deve ser protegido, não pode ser profanado. Né? Então Agostinho vai dizer o seguinte, o cristão é pacífico, mas não é passivo. Tá. Ou seja, existem guerras que podem ser justas. Mais do que justificadas. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. Porém, eu chego nos anos 60 e 70, em especial no Ocidente, em que o marxismo enxerga a religião como o ópio do povo. E os recortes de historiografia religiosa são feitos com base em historiadores marxistas. Né? São eles quem escrevem os livros que, durante os últimos 50 anos, foram vendidos nas escolas. E aí, qual é o ponto central? Assim, é claro que esses recortes serão dos piores momentos, dos piores eventos, dos piores dados, né? E enviesados e tudo mais. Então, o que eu vejo, assim, a visão que se tem de alguns momentos de maior força são com um recorte altamente interessado em mostrar uma religião. Mas se eu pegar a mesma pergunta que eu fiz para hoje, por exemplo, vou trazer 2 exemplos muito mais recentes. Um não é hoje, mas a escravidão. Ela é mais recente do que esses fatos que você me trouxe. E na escravidão teve, acredito que seja um fato indiscutível, por favor, de novo, passo aos 2 para me corrigir se eu estiver errado, houve muito apoio na escravidão em referente à Igreja Católica. 2, vou pegar agora hoje, atual. Tem muita passada de pano em padre pedófilo. Mas tem muito. Não, vamos movimentar aqui, tirar ele dessa cidade aqui e botar... Tem pra caramba. E aí? Essas passadas de pano, esse apoio à escravidão numa história mais recente, não é trair o dogma de Jesus Cristo, o dogma lá dos inícios? Como que vocês se sentem como católicos? Vocês não ficam putos, não? Quer comentar? Pode comentar. Você tá falando do padre Júlio Lancelotti? Não, porque aí eu não sei se tem prova lá. Mas, gente, vamos ser sinceros. Quando a gente vai... Vou pegar Ilhéus. Quantas vezes eu ouvia chegando lá, cadê o padre? A galera fica muito amigo do padre de cidades pequenas e tal. Pai, mexer aí, porque tava mexendo com as crianças aí e tal. Quantas vezes já ouvi isso? Lá, notícias e tal. Se eu jogar aqui agora no Google, padre pedofilia, vai aparecer um monte. E a maioria não, muda ele de paróquia, bota em outra cidade, movimenta pra lá. Isso é passada de pano, velho. Isso é passada de pano. No mínimo, um cara desse tinha que ser excluído da instituição, porque isso é contrário, eu tenho certeza absoluta, aos dogmas. E, de novo, na história mais recente, se eu pegar a escravidão, também. É contrário ao dogma. E aí, nesses casos, são justificáveis? Vou colocar no ponto pedofilia, então, primeiro, assim, existe um aparato jurídico dentro da igreja para avaliar essas questões, né? Que pode levar a advertências, etc., até excomunhões. Né? Esse aparato jurídico, ele segue uma dificuldade grande de qualquer caso de pedofilia, a falta de prova material, porque você tem muita prova, depoimento, você testemunhal e tal. Sim, principalmente. Né? Então, há uma dificuldade. Esse zelo, ele é feito, primeiro, pela presunção de inocência, mas também porque, dependendo da região ou da situação, os sacerdotes são muito expostos a conflitos locais. Assim, vou te dar um exemplo. Né? Um padre que vai hoje para uma comunidade em Lábrea, na Amazônia, por exemplo, ele compra grandes brigas, né? Por aquela situação, pelas pessoas, pela pobreza, etc. e tal. E eles estão sujeitos, não raro, eu falo porque conheço alguns casos em que isso aconteceu, você tem uma situação de conflito local e logo, pouco tempo depois, uma série de relatos, não, porque o padre fez isso e aquilo e tal. Né? Então, é uma arma usada para retirar pessoas, para queimar, enfim, difamar e tal. Então, a igreja precisa tomar um certo cuidado na análise, como qualquer processo jurídico, de defesa, etc. e tal. É muito complicado quando isso vai para uma televisão, por exemplo, né? Porque normalmente só há acusação, né? Ninguém volta lá 2, 3 anos depois para dizer, não, veja bem, aqui o padre foi absolvido e tal. Beleza. Ao mesmo tempo, esse é um ponto, né? Segundo... mas nem 100% é absolvido, né? Não, claro. Então, claro. E aí? O segundo ponto, assim, a igreja entende como uma instituição santa no sentido da sua perspectiva divina, mas formada por homens pecadores. Então não há nenhuma possibilidade de evitar pecado. Né? Foi até o exemplo que eu dei, né? Até mesmo o próprio Papa está sujeito a... Sim, não. Foi quem estava falando aqui. E aí a igreja precisa, né, punir quando ela tiver elementos para tal. Tá. Né?
Entendi. Em relação a essa questão de... Putz, por que existe esse tipo de coisa, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que também está em conversão e ele me questionou por que eu preciso agora, como católico, né, me confessar por um sacerdote, eu não posso me confessar diretamente a Deus, porque aquele sacerdote pode estar ali, ser um pecador, estar longe de Deus, não cumprir ali com as questões da doutrina e tudo mais, né? E aí eu contei da minha experiência, assim. Infelizmente, eu já tive contato com sacerdotes que defendem o progressismo, nessas palavras, que são críticos ao missal tradicional, da missa tridentina, que criticam a tradição, que abraçam o modernismo. E a gente tem o problema da teologia da libertação, que é um grande problema mesmo na Igreja Católica. Então, assim, para a gente também é essa dificuldade. Então, para você procurar, de fato, né, quem segue ali os preceitos... Hoje em dia, a gente tem questões desde palminhas na igreja a questões mais pesadas como essa da pedofilia. Então, é sempre lembrar que o principal não está num ato humano em si. Então, existem padres, existem, né, como já mencionando, os papas ali, que você não vai colocar eles como Cristo em si. Eu acho que a única verdade é, né, quando a gente acredita em Jesus Cristo. A questão ali, a partir do momento que você tem um ser humano, você corre risco de ter ali, em qualquer momento, o erro humano. Isso eu tenho dúvida. O meu problema é a omissão subsequente. Beleza, Gabriel trouxe um ponto relevantíssimo. Existe um julgamento. Uhum. Mas e aqueles que, no final das contas... Não, cadê? Qual foi essa punição? Temos quanto? Vou até brincar aqui, né? Até igual o tipo CARF lá. Quando você tem um voto de qualidade pegando no seu caso... Pô, 90% é contra o contribuinte. Tô querendo dizer nisso. Será que realmente 90% era para ser contra o contribuinte? Uhum. Então, é nesse ponto essa omissão que me incomoda, entendeu? Mas assim, vamos lá, gente, cara, eu juro, eu acho que esse foi os 50 minutos mais rápidos que eu já tive na história do Diga Aí. E isso é bom, tá? Pra caramba. Mas eu preciso defender aqui o tema, tá? Eu preciso defender o título, melhor dizendo. E se teve um livro que me chamou a atenção para isso, foi o Taleb. Acho que foi no Arriscando a Própria Pele. Acho. Em que ele fala que, literalmente, na opinião dele, o cristianismo salvou o mundo porque os seus bons dogmas, e aqui entram os dogmas, os valores de bondade, de respeito ao próximo, etc., moldou a sociedade ocidental, né? E ele fala que se não fosse o cristianismo, nós não teríamos a sociedade ocidental que temos hoje, inclusive com respeito ao indivíduo, com respeito à própria propriedade, com respeito à liberdade. Tá aqui num debate super pacífico, em vez de vocês quererem me matar, o herege, o pagão. Porque matar herege nunca deu muito certo, né? É não, verdade. Mas é sério. E aí, de novo, não estou excluindo a bondade em diversas outras culturas orientais, exemplo do budismo, que prega... Dizem que o budismo nem é religião, né? Mas enfim. Muito um respeito ali às pessoas, à paz e tal. E assim, eu acredito que o cristianismo salvou o mundo. Eu não sou contra a inexistência jamais de qualquer religião, de qualquer instituição e tal. Eu só trago esse ponto porque, para mim, eu no futuro, posso ser convencido do contrário, inclusive por vocês dois, mas hoje eu não consigo. Taleb falou isso? Taleb, é um dos dois livros, não sei se é Arriscando a Própria Pele ou Cisne Negro. Mas Chesterton já diz isso. Já diz isso, né? Chesterton diz isso. Se não me engano, Taleb não é católico, tá? Ele não é. Mas ele traz essa Deus você conhece. Um exercíciozinho de futurologia, né? Assim, volta lá no século XI, por exemplo. Até o século XIII, Portugal e Espanha eram islâmicos, né? E se assim permanecessem... O mundo seria diferente. Entendeu? O mundo seria bem diferente. Assim, são processos históricos, repito, né? Quando eu olho de trás para frente, a coisa fica meio estranha, sabe? É injusto, porque o processo histórico ele acontece no momento que ele acontece, ele não é de trás para frente, né? Mas a pergunta eu acho interessante, né? Quando você fala o cristianismo salvou, por que o cristianismo salvou o mundo? Para além da questão moral do Ocidente, o Ocidente você é formado em premissas cristãs, mesmo sem nunca ter ido à igreja, né? Porque as três grandes virtudes, né, de Tomás de Aquino, a fé, a esperança e a caridade, são doutrinas cristãs que qualquer um aprende em qualquer lugar, né? A fé, né, a crença em algo, a esperança, haverá algo melhor, e a caridade, que não é simplesmente dar uma esmola, mas é o amor caritativo de São Tomás. Eu preciso fazer algo por alguém que faça essa pessoa lembrar-se de Deus. Ou seja, o amor para São Tomás de Aquino. Eu preciso fazer algo tão bom, mas tão bom,
que ao receber aquilo, a pessoa se lembre da perfeição. Seria uma expressão de amor. E a caridade seria, então, uma forma de fazer algo por alguém que aquela pessoa se lembre de que existe algo bom no mundo. Seria a definição de caridade. Não é, tem um cara aqui pedindo um pão. Não, tô entendendo. Há um sacerdote muito curioso, né, o Fulton Sheen, que ele fala a definição de Deus. E a definição de Deus para ele são 3 coisas. Assim. Vida, verdade e amor. Como assim? Vida porque, além da perspectiva do que eu estou vivendo hoje, Deus convida a existir, Deus não convida à morte, né? Então, Deus convida sempre à existência, porque quando eu elimino a existência, eu elimino dezenas infinitas de futuros que não acontecem. E esta é uma possibilidade de vida aqui e de vida pós-morte. Então, Deus é vida porque convida à construção, e só se constrói estando vivo. Verdade, porque Deus é um conjunto de formas de viver corretas e formas de não se viver. E aí, quando a Josi fala, né, de verdade, também no sentido, não é relativismo, existe uma forma de passar pela vida. Lógico. Sem dúvida, sem dúvida. E amor, no sentido, aí você tem várias definições, né, mas no sentido principal do ágape, o amor cristão, o amor de Deus, aquele que faz, mesmo que não haja retorno. E aí esse talvez seria uma da expressão difícil do amor, né? Como que eu posso fazer algo por alguém sem esperar retorno? Então, seria o amor divino. Aquele que te ama mesmo sem você merecer, mesmo sem você retribuir, mesmo sem você fazer nada em troca. E para Tomás de Aquino, né? O amor, o sentimento que deseja a imortalidade. Porque quem eu amo de fato, eu quero para sempre. Velho. Não tem a menor possibilidade de eu amar alguém e querer que essa pessoa vá embora. Né? Então, Deus seria vida, construção de hoje e construção de um amanhã. Verdade, existe uma forma certa de ser e essa forma é aquilo que te faz bem. Por mais que o relativismo diga que existirão formas distintas. E aí, parênteses, né? Os conservadores sofrem de menos depressão do que os progressistas. Porque a vida... isso já demonstrado por N estudos. Porque o modo de vida está posto. Eu não preciso testar algo que vai fracassar daqui 5, 10 anos e o resultado será meu. Né? E então... verdade e amor, ou seja, algo que transcenda de mim. Eu não consigo amar alguém só na minha individualidade. Por mais que aquilo que eu faço pelo outro volte para mim, você pode pensar, não, amor é egoísta, eu faço porque eu vou ser beneficiado. Mas o amor transcende isso, porque em última instância você precisa de uma espontaneidade que não vem pelo cálculo do retorno. Então desejar que alguém seja eterno não é por mim só, porque eu sou mortal. Se eu desejo estar ou que alguém esteja pela eternidade, é porque eu já transcendi totalmente o benefício que eu vou ter com aquele relacionamento, com aquele sentimento. Josi, pra gente matar essa fase 1 aqui. Então, você acha que o cristianismo salvou o mundo? Com certeza. Complementando aqui quando ele fala, né, dessas premissas que se assemelham tanto à questão lógica da razão e também a valores morais, da verdade, virtudes e tudo mais, você pode perceber, talvez não sei se você vai falar do estoicismo, não. Mas também... Não, acho que tem episódio à parte. Vão ter que fazer outro episódio. Tem, eu acho que já tem, não? Já veio alguém falar sobre estoicismo, mas não... Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que o cultivo de virtude que as pessoas procuram hoje... Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas precisam buscar algo para terem uma vida plena. Desde questões socialistas, progressistas, ideologias, feminismo, coletivismo... As pessoas chegam no final da vida delas entendendo a merda que elas fizeram com a vida delas. Sem buscar essas virtudes, valores, tradição e tudo mais. É fato. Desde essa pesquisa aí que lá fora fizeram... Ou morre, como é que é? Porra, qual é a palavra, velho? De doença, de desgosto? Não, morre de desgosto porque... Então, assim, essa obviedade... Poxa, se você não tem valores, princípios, sua vida vai chegar num ponto... É a mesma coisa da mulher, né? Quero ser livre, quero fazer isso. Chegou num ponto, a mulher entra na estatística de infelicidade e depressão, acabou. Porque ela não foi preenchida com o que, de fato, precisa ser preenchida. Então, o que eu tô querendo trazer? É que a gente está vendo um movimento muito grande de pessoas, livros e outras ideias, idealizadores, que estão tentando preencher isso de um outro prisma. Vou ser bem mais clara aqui. Peterson. Ele traz traz as 12 regras dele. Para mim, Josiane, ele usa a regra moral cristã.
E ele Ué, nem, mas ele nem tá convertido ainda. Não, mas ele é cristão pra cacete, velho. Mas ele tá ali no pé do catolicismo, que eu quero dizer. Ah, tá, mas ele é bem... foi na missa tridentina. Então, assim, mas aí, por exemplo, aí o estoicismo também tem gente que faz essa crítica. Pô, essa galera se acha estoica, publica umas frases de Marco Aurélio, vai lá no beach tennis, fuma o pendrive, sou estoico. Tem galera que bate pesado. E, de fato, porque as pessoas não buscam a filosofia... A filosofia lá na fonte, grandes líderes. Filosofia na fonte, sabe? Na fonte. E ficam na superficialidade. A mesma coisa com o Peterson. Então, tem gente que, idolatra Jordan Peterson. Eu sou fãzaço. Eu já fui uma dessas pessoas. Hoje eu continuo admirando mas acho ele. Que tem umas paradas que ele é meio contraditório. Pois é. Mas, assim, o que eu quero dizer é que esses movimentos estão de uma forma imperceptivelmente trazendo os valores cristãos para pessoas que não acreditam no cristianismo. Legal. Isso que eu quis dizer. Legal. Mas eu acho que muito do que eu defendo como, sei lá, libertário, objetivista, sei lá o quê, tal, tem muito a ver com o cristianismo. Tem muito a ver. Porque o cristianismo, agora, principalmente o catolicismo, ele anda de mãos dadas com a razão. Sim. Com a lógica, né? Legal. Vamos lá, fase 2, quadro 2 aqui, quadro novo do Diga Aí. Agradecer a Tembo Benefícios, tá? A Tembo, eles trabalham com a parte de seguro saúde, né? Eu vou brincar que o plano de saúde tá antigo. O negócio agora é seguro saúde, seja qual participativo, seja aquele que você recebe depois de volta, que, por exemplo, é o meu. Tenho que agradecer a Tembo, os caras são realmente muito feras. Tenho que agradecer ao meu escritório, Mendonça Machado, né, que disponibiliza meu tempo para estar aqui. A gente focado em operações societárias, negociais, M&A, enfim, planejamentos. E a Vivian Kiabai, velho. Vocês viram aqui que massa que ela fez aqui pra gente, cara? Vamos ver. Isso aqui é do cacete. Tenho alguns dela. Você tem alguns dela, né? Se bobear, você é o recordista de telefone da Vivian. Você tem que ter um... Mas aqui ela perguntou, né? A Vivian gosta de contar história, né? Ela perguntou qual é a história de Gaí. E eu falei que hoje tá muito ligado a ideias, né? E negócios, né? Enfim, liberdade, empreendedorismo e tal. E ela pegou esses caras aqui, essas pessoas se tornando livres exatamente através da ideia e através do capitalismo, através de negócio crescendo aqui, voando, através dessas ideias. Então ela, fera aqui, a Vivian Kiabai. Vamos lá, quadro 2. Se você fosse, é a mesma para os dois. Josi, se você fosse o Papa, qual a principal diretriz da sua igreja? Da sua igreja não, né? Do seu mandato? Pode falar isso? Mandato? Sei lá, vai, Sim, principal diretriz. Sei lá, várias. O Francisco aí não tá progressista pra caramba? O que você pega, não? Subir aqui agora. Assumir como Papa. Acabou, inclusive, esse negócio que só homem só pode ser Papa. Eu sou a Papa Josi. E a Papa Josi... O Papa é ótimo. E a Papa Josi vai agora pregar... Pá. E porque isso aqui é o mais importante. É o amor. Eu acho que eu iria me inspirar muito em João Paulo. Muito. Tá, e qual é a principal pegada, então, dessa Papa aí? Combater toda essa galera, assim, tipo... Nossa! Nossa! Eu só precisava de um Ronald Reagan, né? A Papa sangue dos olhos aqui. O Papa mais, assim, na minha humilde visão, mais importante foi o João Paulo II, por conta ali da fase, contra o comunismo, que é do muro de Berlim. E, assim, eu acho que ele seria a minha inspiração, e aí, principalmente contra essa agenda woke progressista. Agora, isso não significa que eu não pudesse, né, assim como o Papa fez, né, não condenar as pessoas que estão ali contaminadas por isso. Claro. Assim como quando a gente fala de homossexualismo, que acontece, como o professor mencionou, existem padres homossexuais, mas que estão ali abertos a viver a santidade como precisam viver, e abraçá-los, acolher o pecador, né? Até porque a gente entra na premissa, quem somos nós, se mesmo Jesus ali acolhe todos os pecadores. Legal. Mas eu acho que ele seria uma inspiração para mim. E aí, Gabriel, e você? Se fosse o Papa Gabriel, né? Qual seria a sua diretriz? Me aproveitaria do momento histórico e da quantidade de tecnologia disponível para formar o próprio povo católico e não católico. Porque o que eu percebo é que muita gente se afasta ou deixa de se aproximar da igreja por desconhecimento mesmo. Desconhecimento da doutrina, eu olho um ponto ali de pé de página e eu não vou atrás para saber que há 1500 anos já se debateu sobre isso. Então, explicar a própria igreja. Eu celebro, né, também, eu sou celebrante, também faço pregações e tal, e eu percebo, né, quando levo algumas explicações do porquê de algumas coisas,
há uma surpresa muito grande das pessoas, né? E, bom, assim, se você está numa instituição que tem um arcabouço teórico tão grande, é preciso levar isso para aquelas pessoas, porque uma vez conhecendo, você primeiro tem um aparato maior para saber por que você crê no que crê, e você fica menos exposto também a qualquer ideologia maluca que apareça. Informação e conhecimento não quer demais, até pra você Exato. formar seu convencimento. Mas eu senti que você tava falando essa porra pra mim aí, velho. Não, não. Mas eu acho que isso que o professor disse também é complicado porque, assim, todos os cristãos, agora católicos, também são chamados a ajudar a trazer essa verdade à tona. Tem muito. Então, por exemplo, nós temos hoje muitas pessoas na internet, Instagram, falando sobre isso, e é um trabalho dificultoso, justamente por questões da tradição. Que aí já vem o progressismo de um lado e rebatendo. Pô, hoje em dia as pessoas ficam questionando, por que mulher não pode ser padre? Ninguém tá chato pra cacete. Então, assim, é dificultoso, mas também precisa da atividade dos próprios cristãos. E aí eu vou fazer uma crítica, assim, um pouco mais, né, pesada, não de apontar o dedo, muito pelo contrário, me incluindo, que é nós, como cristãos e católicos, usar o poder político, não de política como a gente conhece, mas de influenciar. Então, hoje em dia, os cristãos e católicos, hoje em dia, são assim, eu sou, mas eu quero ficar na minha, não quero entrar nesse assunto, porque acho que é um debate, é polêmico e tudo mais. Na minha visão, está errado. Se é uma verdade que você defende, você tem que defender-la a qualquer custo. Com certeza. Né? Que muito custa, que muito vale. Sem dúvida. Então, assim, todo mundo faz o que quiser, né? Às vezes as pessoas não falam, usam o Instagram para tal, porque pode afetar o trabalho e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem uma questão muito morna nos cristãos em divulgar e em debater esses assuntos e normalizar o debate desses assuntos de forma saudável. Muito bom. Quadro 3, esse você já conhece, tá? A gente estourou um pouquinho de tempo, então não vamos comentar, vamos papum, tá? Relembrando, muito obrigado a PEX, 5, Tomasi, Cardio Esportes, Tembo, Vivian Kebai e Mendonça Machado Advogados. Josi, indicação de um livro. Tô com ele aberto aqui, ó. Qual que é? Dá pra ver, gente? Fala Eu pra já gente. sabia, eu já sou tão craque aqui, ó. Boa, como que é o nome Vitória da Razão, do Rodney Stark. dele? Boa. Que inclusive nem cristão e católico... é pra lá? Mas a galera vê aí. Vitória da Razão, Rodney Stark. Boa. E aí, Gabriel, um livro? Bom, já que ela abriu, também estou abrindo aqui, né? A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Nossa! É um Bom. livrão. Ele é pequeno, tá? Mas o que o cristão deve fazer? Imitar a Cristo. Como? Então, o autor, no século XIII, descreve quais seriam os principais momentos da vida do indivíduo e como agir, como Legal. Cristo agiria. É Legal. um bom... É um livrinho de bolso que você engole cada página, assim. Legal. Muito bom mesmo. Boa. Um filme e uma série, Josi. Mas tem que ser relacionado, assim, o tema? Putz, me pegou. Toda vez eu fico em dúvida. Fala você primeiro, pra pensar. Quando pega assim, né? Sem estar relacionado. Bom, existe um filme, Caçador de Pipas, é um filme que me chama muita atenção. Legal. Em que sentido? Ele não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, Tá. mas que fala sobre como lidar com dor e redenção ao mesmo tempo. Legal. É um livro, é um filme, não fica com... Boa. O filme, obviamente, eu já vou apelar mais e indicar A Paixão de Cristo, do... Qual que é o nome? Mel Gibson. Isso. Ele é o diretor. Que é o... é pesadão, não sei o quê, pô. Mas é o mas mais verdadeiro. Foi daquele jeito, né? Agora, olha, honestamente, eu não sei indicar uma série. Não Vou tem ficar no problema, filme. não. Assista também Era Uma Vez um Sonho. Baita debate sobre o sonho americano e a manutenção das tradições dentro de um contexto cada vez Legal. mais progressista. Vale a pena. Tem uma série aí que tá bombando, que é sobre Cristo, é The Chosen, não é isso? Tem Eu não essa aí. assisti isso. Eu não sei, não posso comentar. Também não Só que já indicaram aqui umas 2, 3 vezes. Legal. Um valor. A verdade. Boa. Gabriel. Constância. Constância. Essa é nova, hein? Legal. Um esporte, Josi. E agora eu tô saindo do windsurf, dando uma pausa, né, como atleta do windsurf, que eu não vou para Paris. E voltei à natação. Boa. Boa. Gabriel. Dá aula. Dá aula. Ué, esporte? Virou um esporte, né? Tá. Essa vai ser fácil aí, vai. Um herói. Jesus. Joguei a bola, hein? Levantei a bola pra Do vocês. atrás. Ok, vou no mesmo Bora. que o Josi pra... E um religioso. Caramba, eu vou pegar meu padre favorito, Padre Paulo Ricardo. Boa. Gabriel. Em São João Paulo II. Legal.
Manso. Porra, matou minha brincadeira aqui. Então, não, vou ajustar aqui. Foi Bento, né? Depois de João Paulo? Foi. Bento. Então tá, vai. Eu vou ter que ajustar isso aqui. Francisco ou Bento? Bento. Francisco ou Bento? Bento 16, né? Porque eu tava aqui, Francisco ou João Paulo, mas tanto que você fala João Paulo... Nossa, mas aí ia ser muito... E essa aqui, que era um assunto pra ter falado, mas não deu tempo. Aqui é pensando no assunto de hoje, tá? Egoísmo racional ou altruísmo? Olha, esse egoísmo racional, só faltou você falou rendiano, né? Egoísmo racional. Pergunta enviesada. É meio pesado, assim. Tá bom, vou no altruísmo, mas assim... A Josi foi no altruísmo? Bom, porque assim, cara... Opa! Boa, tô brincando com você. Tá. E aí, Gabriel? Não, eu ficaria com o egoísmo racional. Esse tempo verbal aí ficaria? Hã? Ficaria. Não, já que é pra escolher, mas é porque eu colocaria mais opções, entendeu? Não, mas aqui é pra sacanear mesmo. Nesse contexto aí... Assim, eu acho que... Não sei se você já fez... Você já fez podcast sobre a Ayn Rand, né? Já, Sobre a questão já. racional. É engraçado que a gente pega os benefícios e depois caminha um pouco mais de tempo. Nossa, a Ayn Rand, eu fico brincando, né? Chamando de abortista e tudo mais. Mas teve seu valor, né? Teve sua contribuição. Claro. A gente nunca critica uma pessoa 100%. São algumas ideias. Sem dúvida. É que a falibilidade que a gente tá falando. Isso aí. Galera, porra, episódio sensacional. Passamos um pouquinho aqui do... Eu ainda acho que padrão. você deveria criar um episódio para falar por que um libertário não pode ser, né? A questão do catolicismo. Eu acho interessante. Volta aí. Chama alguém ali interessante. Interessante. Vai ser muito no A questão no do que a gente próprio falou aqui. aborto, da liberdade, propriedade. Podemos. Ó, não é altruísmo, é egoísmo nacional, mas eu tenho alguns presentes pra vocês. Opa. De forma egoísta. Tá? É claro, porque eu vou dar os presentes, vocês vão botar. Isso. Vai mostrar pra lá, viu? Agora eu quero saber o que tem Tem na os caixinha. presentinhos aqui. Vamos começar pelas canequinhas do Diga Aí, que vocês estão vendo aí, uma pra cada um, então, né? Gabriel, quando a gente vai fazendo os posts lá, Josi também e tal, tá vendo? Egoísmo Eu nacional. tenho uma caneca do... Do quê? De Marx? Não. Ó, a gente tem aqui Isso. também um voucher pra cada um, Five pra vocês irem Olha, lá, eu quero, tá? porque os demais... Sempre fui É. pagando. Eu Tá já vendo aí, vou. ó, ganhou um voucherzinho Também já aí fui lá. agora, boa. Muito bom. Maravilhoso. Vocês vão ganhar cada um. Josi, curiosa pra caramba. O que é aquilo ali? Claro. Que é aquilo ali? Sou mulherzinha. Esse aqui é um totem desse aqui, um mini troféu igual esse aqui do Diga Aí pra vocês, ó. E Josi, eu vou pedir pra você, não é o Gabriel, ler a frase que tá na base do totem. Aí também é uma lembrancinha da Vivian Bike, que é a nossa... Essa é a parte que você quer, é esse. Não, é esse aí, abre aí, ó. Você ganha aí, ó. Cara, que coisa Mas você tem que ler a frase, Josi. Você vai ler a frase. Você vai ler. E de quem é a frase? Vai. A gente acolhe os pecadores. Né? Essa daqui, que eu Essa já é boa. vivi essa frase Essa você aqui. Eu gosto. Tá vendo? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a Pô, realidade. tá vendo? É verdade. Uma coisa boa não vem Tá vendo? disso, É um né? certo, às vezes. Muito bom. Muito E legal. Obrigada. Presentinho pra quem vai em 2, 3 vezes, não é todo mundo que ganha. Boa. E peraí, tem que achar o tamanho certo aqui. Essa aqui esse é do Gabriel. E essa é da Josi. Uma camisetinha exclusiva Nossa, gente, do quanto Diga Aí, presente. tá vendo? Presentes, muitos presentes. O negócio tá evoluindo aqui, rapaz. Você tem patrocinador. Aí, galera, boa. Bonita cor. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Episódio incrível. Tava muito ansioso pra fazer esse episódio. Vocês vão voltar de novo, tenho certeza. Muito obrigado, é isso. Uma mensagem final, Vai. breve, de Pascal. É impressionante, né? Como que o mal é cristalino, mas o bem é sempre visto sob suspeita. Interessante, porque Verdade. quando eu olho para algo ruim, eu sempre vejo claramente, isso aqui é mal. O mal é cristalino. Mas quando eu vejo alguém bom ou bondoso, ou ideias que levam à bondade, Confia, né? há sempre uma desconfiança. Será que isso daí é isso mesmo? Será que historicamente sempre foi assim? Né? E talvez a história do cristianismo seja bem refletida nessa frase. Tantas coisas más que são cultuadas como boas ideias e tantas coisas boas colocadas sob suspeita. Né? Legal. O bem é sempre suspeito, enquanto o mal é muito... Mas você viu que eu reconheci o bem aqui também. Eu só trouxe pra Legal. debater o mal. Você viu a carapuça? Que isso, Marcelo? Cara, você percebe, por isso que Eu também tô quero aqui. mandar uma Deixa eu falar. frase. Eu amo estar aqui, velho. Isso aí. Eu saio maior em termos de Putz, mais aprende pra conhecimento caramba, quem depois dera daqui. eu. É isso aí. Vai lá, Júlio, seu recado final.
Eu queria dizer que, para quem fala que a igreja tá cheia de hipócritas, pode chegar que tem lugar para mais um. Brincadeira, gente, mas é verdade. Valeu, galera. Diga aí. Obrigado. Episódio incrível. Valeu. Fui. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.